Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Eu sou Henrique, sou nutricionista e hoje o nosso papo será sobre diabetes mellito, ou também diabetes mellitus, enfim. Vamos falar sobre isso, sobre as características gerais, características básicas que podem caracterizar o que é diabetes e mais, os principais tipos de diabetes, suas respectivas características, até para que você diferencie o tipo 1 e o tipo 2, já adiantei aí, do diabetes, que são os dois principais tipos. Então, antes de mais nada, deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui, porque é muito importante para eu saber que esse conteúdo é do seu interesse. Aqui abaixo você encontra um botão vermelho escrito inscrever-se, não custa nada, você ajuda no crescimento do meu trabalho, então se inscreva. Do lado lá tem o sininho, ativa o sininho e seleciona a opção todas, porque daí toda vez que eu postar um vídeo novo, quando também eu aparecer ao vivo, você será devidamente avisado ou avisada. Então vamos lá começar a fazer o desdobramento deste assunto. Tá aqui então o nosso assunto de hoje, diabetes, e eu já adiantei, então vou colocar aqui, olha só, tipo 1, ou seja, diabetes tipo 1, e do lado de cá, tipo 2, ou seja, diabetes tipo 2, que, como eu falei, são os dois tipos mais comuns, mais conhecidos, inclusive talvez aí você já deva ter ouvido falar, essas expressões, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, então a gente vai focar nessas duas situações aqui. Bom, quando a gente fala em diabetes, a gente fala de alguma maneira aí de alterações no organismo. E a gente não tem como deixar de falar do hormônio insulina. Então, a primeira característica que a gente vai colocar aqui será sobre a insulina, que, como eu falei, é um hormônio fundamental, tem diversas funções. Só que vai ter aqui uma diferença. No diabetes tipo 1, você tem aqui a característica de ser uma pessoa, que tem aqui o diabetes tipo 1, insulina dependente. Já eu vou explicar. E aqui, vou até fazer aqui uma separaçãozinha, olha só, para que a gente não misture as coisas e deixe bem aqui diferenciado. Do lado de cá vai ter uma grande diferença, que é isso aqui, não. É não insulina dependente. Ou seja, um dependerá de insulina exógena e o outro não. Perceba, aqui no diabetes tipo 1, o indivíduo vai ter um problema. Isso, gente, repito, são características gerais. É sempre importante que a pessoa seja devidamente avaliada e acompanhada por profissionais. Um médico, um nutricionista, porque vocês vão entender aqui que o nutricionista também será fundamental, até mesmo a nível de tratamento. Então, vá aos profissionais, porque aí a pessoa vai saber o que está acontecendo com ela em específico. Aqui são características gerais, tá? Então, no diabetes tipo 1, geralmente a característica é essa. É um indivíduo insulina dependente, ou seja, é um indivíduo que vai necessitar de usar insulina exógena. É aquela aplicação de insulina, é um medicamento, então você vai aplicar e isso é feito porque o organismo da pessoa não está produzindo a insulina como deveria, porque como eu falei, a insulina é um hormônio e é fundamental que o corpo produza. Se você não produz, ou até produz, mas de forma bem insuficiente, você vai precisar obter essa insulina de alguma forma. Se você não tem ela internamente, você tem que obter de uma fonte exógena. No caso aqui do tipo 2, o indivíduo normalmente ele produz insulina. Por isso que ele é não insulina dependente. A princípio, por quê? Porque ele não vai precisar de uma insulina exógena, já que ele produz insulina. O problema aqui vai ser outro. Apesar do indivíduo produzir a insulina, nesse caso aqui, há um quadro de resistência à insulina, ou seja, mesmo com a produção de insulina, a insulina não consegue agir nas células. Então meio que, ok, produz, mas o que produz não está conseguindo agir. Então aqui você não produz e aqui você não funciona, ou seja, até produz, mas não está funcionando. Então vai acontecer problema nas duas situações, porém tendo essa diferença aí em relação à insulina. Normalmente aqui não é
produzida ou produz de forma insuficiente, e aqui normalmente produz insulina, só que a insulina vai sofrer um problema de ser assim reconhecida, de conseguir agir e ter os seus efeitos ali nas células e tecidos do corpo. Mas aqui chega agora, né, uma característica que vocês vão ver, ó, que é a hiperglicemia, ou seja, o aumento dos níveis glicêmicos. Glicemia, né, é o que? O nível de glicose, né, ou seja, de açúcar no sangue. Quando a gente fala em hiperglicemia, a gente está falando de um quadro em que há uma glicemia elevada, ou seja, uma glicemia que está acima do normal. Só que percebam que, né, aqui eu coloquei hiperglicemia e aqui também hiperglicemia. É porque esse tópico aqui realmente é uma característica incomum. Porque na verdade, né, a grande característica de quem tem diabetes é o problema da glicemia alta. Isso aí é o básico do básico. Qual é a característica de uma pessoa diabética? Problema em controlar o nível de açúcar do sangue. Então, é uma pessoa que tende a ter uma glicose alta, hiperglicemia, e vai ser comum nos dois casos. Aqui vai acontecer pelo seguinte motivo: a insulina precisa agir para que a insulina consiga, né, sinalizar as células e as células consigam absorver a glicose. Como aqui o indivíduo não produz a insulina, desculpa, né, não produz a insulina, eu já ia falar glicose, o indivíduo não produz a insulina, você não consegue fazer com que as células sejam sinalizadas a captarem a glicose. Então meio que a glicose, por não ser captada, vai continuar no vaso sanguíneo. Continuando no vaso sanguíneo, vai ficar ali aumentando. Isso lógico, um indivíduo que não esteja controlado, um indivíduo que não esteja em tratamento. Então é um indivíduo que às vezes ainda não teve um diagnóstico, então ainda não está sabendo que está com diabetes. Então enquanto não há um diagnóstico, está tendo um descontrole, né? Então, nesse sentido, a glicemia aumenta por conta disso, porque a insulina não está agindo. Então a glicose, ao invés de ser captada pelas células, fica no sangue e aí fica se acumulando e aí aumenta. No caso de cá, apesar da insulina ser produzida, a glicose vai aumentar, né, no sangue, porque a insulina é produzida, mas a insulina não consegue agir por conta da resistência insulínica que acontece nesse caso aqui. Ou seja, a insulina não vai conseguir agir, as células não vão reconhecer a insulina, né, atuante ali, então a célula continua sem captar a glicose como deveria. Então a glicose fica no sangue, se acumulando, gerando esse aumento dos níveis de glicemia. Indo para o próximo tópico, é em relação a causas, tá? Aqui, ó, eu vou colocar que pode ser de natureza autoimune. Ou seja, o próprio organismo ataca a si mesmo, né? Então assim, perceba, natureza autoimune quer dizer que uma doença autoimune, que é o quê? Uma pessoa tem uma alteração na imunidade que faz com que o sistema imunológico da pessoa ataque algum tecido, algum órgão da própria pessoa. Então, às vezes, por uma doença autoimune ali, né, que a pessoa tenha, acaba que você tem um ataque nas células beta-pancreáticas, lá no pâncreas, que é um órgão. E é nas células beta-pancreáticas que você tem a produção da insulina. Então, se você ataca as células que produzem insulina, você meio que pode gerar aquilo aqui que foi falado já anteriormente, uma não produção da insulina, porque as células que produzem foram atacadas, então a produção de insulina, ó, despenca. Do lado de cá, eu vou colocar aqui escrito o seguinte, um exemplo, tá? Mas eu vou explicar. Obesidade. Na verdade, né, eu poderia colocar aqui também assim escrito estilo de vida, porque normalmente, né, para você entender um pouco a diferença, aqui você tem normalmente uma causa genética, então às vezes a pessoa já nasceu com essa predisposição e ela acaba desenvolvendo uma doença autoimune, enfim, e o diabetes com essa característica aqui, né, do diabetes tipo 1. Então é meio que algo relacionado a isso, né, genético, enfim. E aqui você tem algo mais relacionado ao estilo de vida, ou seja, a pessoa acaba adquirindo essas mudanças aqui
que estão relacionados ao diabetes tipo 2, a pessoa acaba adquirindo isso por conta dos hábitos que a pessoa tem. Por exemplo, sedentarismo, má alimentação, que são dois fatores que acabam contribuindo para a pessoa engordar e ficar obesa. Então, a obesidade é um exemplo de como um estilo de vida inadequado pode fazer com que você desenvolva alterações no seu corpo, por exemplo, a obesidade, que vão aumentar o risco de você ter diabetes. E o último tópico aqui que eu vou escrever de um lado e do outro é referente ao tratamento. Como a gente conversou aqui, né, no diabetes tipo 1, que há a necessidade de insulina, então eu vou colocar aqui, ó, tratamento insulina exógena. A insulina exógena é uma coisa muito mais óbvia aqui, porque se a pessoa não tem insulina, ela vai precisar aplicar. Então, a insulina exógena. Do lado de cá, eu vou colocar aqui, olha só, reeducação alimentar. Mas você poderia também chamar de dieta, de acompanhamento nutricional. Ou seja, é aqui que entra aquilo que eu falei anteriormente, da importância de ter um nutricionista. Tanto a nível de prevenção, porque né, você viu aqui que eu falei agora há pouco que a obesidade pode causar, né, o diabetes tipo 2. E como é que você previne? Pela dieta saudável. Mas se a pessoa já tem diabetes, como é que ela vai tratar? Também com dieta, só que aqui eu estou chamando de reeducação alimentar. Mas basicamente o que? Cuidados com alimentos, com nutrientes, com o que você come, e aí vem a importância do nutricionista. Mas aquilo que eu venho falando agora há pouco, de que são apenas algumas noções, porque apesar do tratamento eu estou colocando resumidamente isso, mas por exemplo, também existe a possibilidade da pessoa, a nível de tratamento, necessitar usar medicamentos chamados de hipoglicemiantes orais. E aí tem uma intervenção médica, ou seja, um médico que vai te indicar, né, se você vai usar insulina, se vai ser hipoglicemiante oral, qual é o tratamento que você vai ter em relação a essa parte médica. Essa parte aqui da reeducação alimentar é a parte com nutricionista. Então, é isso. O tratamento pode variar. Aqui são algumas noções e espero que você tenha conseguido. Se você tinha dúvidas muito básicas sobre diabetes, sobre como diferenciar os principais tipos de diabetes, eu espero que eu tenha conseguido colaborar. Tá aqui. E é isso, espero que você tenha gostado. Inclusive, se você gostou aqui ó, da nossa conversa de hoje sobre esse assunto, deixa o seu joinha aqui, tá? Se você ainda não havia deixado. Nos comentários me diga se você gostou, se você ficou com alguma dúvida, ou ainda se você quiser acrescentar, porque como eu falei, aqui eu trouxe algumas noções, algumas características, mas tem outras tantas que eu não citei e muito menos escrevi. Se você quiser acrescentar algo aí, fique à vontade. Na tela eu deixo as minhas redes sociais para quem quiser me acompanhar e eu peço que você compartilhe esse vídeo com quem de repente aí você acha que precisa ouvir o que foi conversado ou simplesmente alguém que vai se interessar a nível informativo. Compartilhe! E já aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição neste canal enriquecedor. Inclusive falando em enriquecedor, eu tenho um curso online chamado Nutrição Saudável e Enriquecedora. O link desse curso está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vai lá, se você se interessar em aprender mais, lá tem videoaulas exclusivas, tá bom? E muito obrigado por você ter me assistido até o final. Fico por aqui e até o próximo vídeo.